Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Antes de darmos início ao nosso estudo dessa semana, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, o nosso Criador, pela oportunidade da existência. Agradecemos por toda a misericórdia, por todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós a cada dia, nos fortalecendo, nos inspirando através da sua criação maravilhosa, que somos espíritos imortais. Agradecemos também ao Mestre Jesus, o nosso irmão maior, pelos seus ensinamentos do Evangelho, pelos seus exemplos de amor, que nós possamos sempre convidar Jesus a estar conosco no nosso lar, através do Evangelho do Lar. Agradecemos por toda a inspiração dos nossos benfeitores, que estão sempre a caminhar conosco, nos inspirando nos bons conselhos, nas boas resoluções. E nessa comunhão de pensamentos e vibrações amorosas, vamos dar início ao estudo da semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Estamos no livro número 2, do Livro dos Espíritos, capítulo número 8, que está falando sobre a emancipação da alma. E o tema dessa semana é sobre o êxtase. Então, antes de darmos seguimento, vamos entender o que é o êxtase. A êxtase é uma dos fenômenos de emancipação da alma. Como vemos, estamos estudando nos outros capítulos, que está falando sobre o sonambulismo, sobre a questão da letargia, catalepsia, mortes aparentes, a transmissão oculta do pensamento. Então, hoje nós vamos falar sobre esse fenômeno da emancipação da alma, que é o êxtase. Então, o que é o êxtase, Primeiro vamos entender. O êxtase é quando o médium, em desdobramento, o espírito dele vai para um lugar em particular. Só que esse lugar em particular é um mundo superior, ou uma instância onde se reúnem as almas sublimadas. E quando o médium adentra nesses locais, nesses ambientes, ele percebe a beleza desse lugar onde ele está. Ele fica maravilhado, Ele fica extasiado com a energia, com o amor que aquele ambiente oferece, E os espíritos que lá se encontram, são espíritos sublimados, amorosos, que transmitem toda essa ambiência, de paz, de equilíbrio, de serenidade. Então, o que acontece com ele? Ele fica extasiado, ele fica maravilhado. Ele começa naquela percepção, Ele toma consciência daquilo e ele começa como se fosse assim um delírio. Ele fala, ai meu Deus, que coisa linda, que lugar maravilhoso, quanta beleza. E ele começa a ficar
extasiado, maravilhado, deslumbrado com toda aquela ambiência amorosa, porque aquilo vai tomando conta dele. Então, esse êxtase pode fazer o médium perder, vamos dizer assim, o juízo. Ele pode perder o equilíbrio e ele pode expressar o desejo de não querer mais voltar. Eu não quero mais sair desse lugar, eu quero ficar aqui. Que mundo maravilhoso, que ambiência, que lugar, eu não quero mais voltar. E aí vem toda uma condição, né, daqueles que lá se encontram, né, o dirigente do local, explicando, né, para esse espírito que ele precisa voltar, né? E o médium ele fica insistindo, eu não quero, né? Eu quero ficar aqui, esse lugar é maravilhoso. E aí esse dirigente, com toda essa habilidade, né? Ele vai fazendo esse espírito entender que ele só foi lá nesse lugar para conhecer, para visitar, e que aquele lugar não é o padrão dele, né? Que ele não pode ficar naquela ambiência. É o padrão dele de vibração, não é compatível com aquele lugar. Ele só foi lá mesmo para conhecer, para visitar. E aí a gente pensa, né? Se porventura os laços dele fossem rompidos nesse momento, ele não poderia ficar nesse lugar, né? Ele não tem a vibração, ele não tem a compatibilidade com esse lugar. Então, ele na condição dele, né? Ele é como se ele tivesse em um surto espiritual, né? Ele perde completamente o equilíbrio, é como se ele tivesse um surto, né? Mas aquela região não pertence ao padrão dele. Então, ele precisa de toda essa condução desse diálogo, né, desse dirigente do local, para fazer esse médium sair desse êxtase. E que aquela região, né, ele vai ter que entender que aquela região não é compatível e que ele precisa voltar. Então, esse, né, é um resumo do que vem a ser o êxtase, né? Que é um dos fenômenos da emancipação da alma. Então, uma condição, né, que o espírito do médium em desdobramento, ele vai para essa instância superior, ele tem condições de ter contato com todo esse mundo maravilhoso, né, com essa instância de alma sublimadas, amorosa, uma energia tão boa que envolve tanto o médium que ele acaba num desequilíbrio. É como se fosse um surto espiritual. Então é mais ou menos isso, só para a gente entender o que é o êxtase, né, antes de começar as questões. Então nós vamos na questão agora, 439, onde Kardec pergunta: que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? E eles respondem que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Então, o que ocorre? No sonambulismo tem a emancipação da alma. Essa alma visita várias instâncias, né? Se encontra com benfeitores, vai para o estudo no plano espiritual, vai a trabalho ou visita algumas regiões e volta com as impressões desse lugar. Às vezes não tão boas, às vezes, né, impressões também boas. Então ele volta, ele retorna, né, com as impressões do lugar, dependendo do lugar que ele foi. Mas ele
não fica lá desejoso de permanecer nesse lugar. Então, ele vai, se emancipa através do desdobramento, mas volta com as impressões. No caso do êxtase, não. Ele visita regiões mais sublimadas, instâncias superiores. E aí ele entra naquela condição da dificuldade, né, desse surto, né, vamos dizer assim, né, a grosso modo falando, um surto espiritual, e fica desejoso de não retornar mais, achando que ele pode pertencer àquele lugar. Então essas são as diferenças entre o sonambulismo e o êxtase. Os dois são fenômenos de emancipação da alma, mas eles são muito diferentes nesse sentido. Na questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Kardec pergunta. E os benfeitores respondem: sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam. Por isso gostaria de lá ficar. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Então, sim, né, eles visitam mundos superiores e eles compreendem, né, toda aquela alegria, toda aquela felicidade, aquela energia, aquela bondade, né, dessas almas sublimadas. Então, ele gostaria realmente de ficar lá, mas tem alguns mundos que não são acessíveis, né? Mesmo para esses médiums de desdobramento no êxtase. Na próxima questão, na 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, ele fala sinceramente, o instinto de conservação não o retém? Então, aqui Kardec está perguntando, né? Quando ele fica maravilhado e ele exprime o desejo de ficar lá, né? Ele não é retido pelo instinto de conservação? E eles respondem: isso pode depender do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que a vida presente, se esforça por romper os laços que o prendem à terra. Então, aqui o médium em desdobramento, né, dependendo da condição dele, né, evolutiva, ele pode sim se perder nessa questão, né, desse surto e realmente desejar desprender o laço que prende ele aqui na Terra. Ele não vai nem se importar se tem família, se tem coisas aqui, né, se tem um planejamento reencarnatório, se tem coisas a fazer. O desejo dele é ficar naquele mundo melhor. Então, aqui depende muito do grau evolutivo do espírito e de também toda essa habilidade dos dirigentes de fazê-lo compreender, né, que ele não pertence àquele lugar e que ele precisa retornar. Mas vai depender muito da evolução também desse espírito, da compreensão que ele tem. Na próxima questão, na 442, Kardec pergunta: se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo? E eles respondem: sim, ele pode morrer. Por isso é necessário fazê-lo voltar, por tudo que o pode prender nesse mundo, sobretudo, fazendo-o entrever que se romper a cadeia que o detém, este será o verdadeiro meio de não permanecer aonde ele vê que seria mais feliz. Então aqui realmente, se o médium ele não sair desse surto, ele pode sim romper os laços que o prendem. É por isso a importância da necessidade de convencê-lo, né, a fazer ele voltar, chamar ele para a realidade, para que ele possa sair desse surto,
né? Esse surto espiritual. É como se ele perdesse completamente o equilíbrio, né? E desejasse romper todos os laços que prendem ele aqui na Terra. Então, vemos aqui a importância, né, da compreensão, do equilíbrio, né, do médium, quando ele se desdobra, né, ter a compreensão e aceitação, né, da condição na qual ele se encontra. Porque muitas vezes podemos sim visitar mundos de instâncias muito superiores, mas isso é para o nosso aprendizado, é para o nosso estudo, né? É para a compreensão das coisas. Então aqui, mais uma vez, né, nós enquanto espíritas, vemos a importância da compreensão, né, do estudo, da busca do conhecimento, porque à medida que o espírito, né, ele se aprimora, que ele vai adquirindo mais compreensão das coisas, mais equilíbrio ele tem, né, na questão de se desdobrar, seja por sonambulismo, seja por êxtase, seja na transmissão do pensamento, né, que ele possa ter ali o freio da compreensão, né, através do equilíbrio, né, dessa comunhão realmente com os laços espirituais que nós temos. Então, esse é o estudo dessa semana, né, que nós possamos fazer uma reflexão sobre a importância do estudo, né, de cada vez compreender mais sobre a doutrina espírita, né? Somos espíritos imortais que estamos aqui na nossa trajetória, na nossa jornada, mas que temos muito que aprender, temos muito que evoluir e que para alcançar esses mundos mais felizes, precisamos muito da nossa transformação moral, precisamos da nossa reforma íntima, que se mantém através do Evangelho de Jesus. Então, tenham uma excelente semana e que todos possam ter muita paz no coração. A paz que nós desejamos ver no mundo começa dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.